A paz do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, pelas maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, agradecer aos meus amigos. Eu sei que às vezes a pessoa fala que a gente tem que entrar logo, né, falando logo o que tem que falar, mas na verdade eu não estou muito preocupada, né, de estar alcançando, né, milhares de pessoas, não. Eu quero que essa mensagem chegue ao coração de alguém que o Senhor quer falar, essa é a verdade, né. E eu quero agradecer aos meus amigos pelas mensagens, né, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, né. E às vezes, né, às vezes eu recebo algumas mensagens, pessoas falando, porque você tá calado em vez de falar, né? Você às vezes ignora algumas coisas. A verdade é que tem coisas que não é pra gente ficar o tempo todo falando, né? Porque a verdade é que todos os dias é algo novo, né? Todos os dias tem algo novo, é um assunto novo, e se toda vez você for entrar para se justificar, para falar alguma coisa, acaba ficando um pouco chato, né? E a verdade é que a gente quer viver a nossa vida, né? Porque a vida da gente é tão corrida, se a gente for parar para reclamar ou para se justificar, né? Então não vale a pena, né? Então tem coisa que você ouve assim, você finge que não ouve e segue em frente, né? É assim que eu faço. Na verdade, eu sempre fiz isso. Quem me conhece de verdade sabe que eu não sou muito de redes sociais, de maneira nenhuma. Nunca fui, né? Como eu falei com vocês, eu tenho eu faço parte de uma rede social, mas eu nem entro nela. Nunca gostei de ficar, né, de conversa em rede social. E às vezes surge alguns assuntos e eu sinceramente tem hora que eu nem entro, né? Às vezes a pessoa recebe, porque falou de mim, eu nem sei o que eu falei, a verdade é essa, né? Porque quando eu chego a curtir alguma coisa, é porque realmente eu gostei, né? Nem sempre para estar respondendo alguém, né? Mas se alguém se sente incomodado, eu não posso fazer nada, né? Esses dias mesmo eu curti algo que eu vi, né, de uma família, né, o pai cuidando da família toda. Eu achei muito bonito, porque na verdade, não sei se aquilo ali era um filme ou se realmente é realidade, mas normalmente você não vê isso, né? É pai dando comida na boca do filho, cuidando da família, né? Muitas das vezes tem pais que nem levam os filhos a algum evento, né? Eles preferem ir sozinhos, né? Então, infelizmente, nós estamos vivendo uma época que tudo está agredindo os outros, né? Tudo você está falando dos outros. E aí, às vezes, você nem sabe o que você falou. Às vezes, você fica buscando, meu Deus, o que eu falei dessa vez? O que eu fiz dessa vez, né? E às vezes você não sabe, né? Então, o que você pode fazer é ficar calado, né? É ficar calada e não falar nada, deixar que, né? Deixar as coisas acontecerem, né? Igual eu postei aquela águia ali, a águia ela é quietinha, tranquila, sozinha no lugar dela, né? E simples assim, deixa as coisas acontecer, né? Porque a verdade essa é muita coisa que a gente tem que deixar pra lá, porque na verdade o inimigo quer que a gente reaja a tudo, né? E eu sinceramente eu não tenho disposição para estar reagindo a tudo. Eu finjo, tem coisa que eu finjo realmente que eu não vejo, ou às vezes eu vejo e saio até de perto, vou viver minha vida, né? Porque sinceridade, às vezes eu vou até dormir, que se dependendo do que for, eu vou dormir, que eu não vou perder, né? A minha sanidade mental, se essa palavra é essa, né? Meu psicológico é sair do normal por coisa que o inimigo está, né, a perturbar. Então, qual o Senhor fala, ele sempre fala comigo. Aquietai de saber que eu sou Deus, né? Você poderia descansar, mas você não quer descansar, então isso é com você. Então eu prefiro descansar no Senhor, né? Porque aquela história, quando a gente. Eu acho até engraçado, que eu já vi isso num vídeo, né? Que quando o angu é você que faz, né? Deixa que eu como eu mesmo, né? Mas quando você vê que os outros estão preparando um monte de angu, a gente fica quietinho e deixa, né? Que resolver, quem tiver que resolver, resolve pra lá, né? E o mais é o Senhor que nos guarda. Mas eu vou trazer uma mensagem aqui. A mensagem está lá em Juízes 6. E eu vou falar de um homem, né, que eu estava prestando atenção nessa mensagem, prestando atenção nesse homem, né? E depois no final eu descobri algo assim tão interessante sobre ele que na verdade eu fiquei meia surpreendida, né? Nós vamos falar hoje sobre Gideão. O povo de Deus, o Senhor tinha entregue Israel na mão, né,
dos seus inimigos, porque eles pecaram contra Deus. Então Deus entregou, né, na mão dos inimigos. E esses inimigos, eles se levantaram contra eles de uma tal forma que eles destruíam tudo que o povo de Israel tinha. Não ficava alimento, né? A plantação, não ficava animal, eles destruíam e levavam tudo. Então aquele povo de Israel, eles fizeram para eles, né, cavernas, né? Eu acho que não é fortificações, fizeram um buraco para se esconder, né? E não foi diferente com Gideão. O Gideão ele estava malhando trigo no lagar, né? E a história, as pessoas que pesquisam a história, né, da Bíblia falam que, e também sabem que trigo não se malha no lagar. Mas ele, para fugir dos medianitas, né, enganar os medianitas, ele né, limpava esse trigo no lagar. E ele era muito inteligente porque ele sabia que os medianitas não iam, né, lá no lagar para saber se tinha alguma coisa lá. Então, com certeza, era a estratégia que ele tinha para poder salvar alguma coisa, né? Para poder cuidar da família dele, né? E muitas das vezes nós fazemos isso, né? Com certeza você deve ter feito isso, né? Porque às vezes nós estamos passando por uma situação, né? Ou você passa por uma situação que de vez em quando você tem que estar driblando, né? Se essa palavra é essa, né? Tentando distrair o inimigo para poder salvar alguma coisa, né? Eu, vendo essa história de Gideão, me lembrei também de uma outra história na Bíblia que fala que uma cidade fortificada ela foi cercada pelo inimigo. E ali não chegava água, não chegava comida, o pessoal começou a passar fome, eles começaram a matar até criança naquela cidade. Começaram a matar crianças naquela cidade. E aí foi um sofrimento muito grande, né? Eu não sei se de repente você está se vendo cercado por o seu inimigo, o inimigo de repente está tentando destruir algo seu, né? Destruir algum bem, destruir a sua paz, a sua convivência com seus amigos, com seus familiares. De repente você está passando por um momento, né, que o inimigo ele te ataca em todas as áreas, porque o inimigo ele faz isso. Mas eu quero que você saiba que o Senhor ele é contigo, né? Porque o Gideão se viu nessa peleja, ele se viu diante desse problema, né? Mas ele não desanimou, ele mesmo escondido, né? Ele corria atrás daquilo que ele precisava para a família dele, porque ele sabia que se ele parasse, né, todos poderiam morrer. Porque o inimigo queria isso, né? Queria destruir, estava destruindo tudo que ele tinha. Quantas pessoas aí que o inimigo já destruiu tudo que você tem, né? Mas você está aí lutando para tentar sobreviver a todo esse problema, a todo esse caos, né? Mas um belo dia, ele estava trabalhando e o anjo do Senhor apareceu para ele. Como eu já falei em outra pregação, eu conto a história, né? Porque tem pessoas que não são evangélicas. Então, eu poderia falar em cortes, né? Mas eu também não sou muito boa nisso. Eu gosto mesmo de contar a história. Então o anjo do Senhor apareceu para Gideão e chamou ele de varão valoroso, né? Elogiou ele. E aí ele falou assim: Poxa, mas se. E falou que ele era com. O anjo do Senhor falou com Gideão que ele era com ele, né? Então o Gideão logo, né? Poxa, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tanta coisa sobre nós, né? Midianitas, né, estão contra nós, né? Por que sobreveio tanta coisa ruim sobre nós, né? Mas o Senhor falou, mesmo assim, eu sou com você. Que na verdade Gideão queria saber por que, né, que tinha vindo tanta coisa ruim. Eu creio que ele trabalhava assim e ficava perguntando cadê as maravilhas, né? Tanto que ele perguntou para o Senhor que o Senhor falou que as pessoas contavam que o Senhor fazia, né? Cadê a boa mão do Senhor? E ele perguntou ao Senhor, por que o Senhor me desamparaste? Por que o Senhor desamparou a gente? Mas o Senhor falou para ele, vai nessa sua força, varão valoroso, né? Então, o Senhor apareceu a Gideão porque ele precisava de alguém, né?
estivesse na frente daquela guerra. Porque por causa do sofrimento, mesmo que o povo de Israel tinha errado, eles tinham clamado ao Senhor. E quando a gente clama ao Senhor, o Senhor responde. E a resposta para aquele povo era Gideão na frente daquela batalha, ou daquela guerra, né? E foi o Senhor que escolheu Gideão. Então o Senhor falou: vai e livra Israel das mãos dos medianitas, né? Porque eu serei com você. Mas mesmo assim, Gideão ainda ficou com medo. Como eu vou fazer isso, né? Se eu sou o menor da minha casa? E se a minha casa é a menor de todas aqui, né? E eu sou o menor da casa do meu pai. Ele se sentia um menor, né? De repente você está aí se sentindo o menor, né? Se sentindo uma pessoa de repente improvável, uma pessoa que não, né? Que de repente não tem valor nenhum, mas que você possa saber que você tem valor. Gideão não via o que o Senhor estava vendo, né? Mas o Senhor via que ele era uma pessoa valorosa. E se o Senhor te mandou, pode ir sem medo. Pode ir porque a vitória é certa. Deus nunca vai mandar você fazer algo se no final vai dar errado. De maneira nenhuma. Quando Ele manda você fazer alguma coisa, no final vai dar tudo certo. Só basta você crer. E o Senhor ainda falou mais com Gideão. E tu ferirás ele como se fosse um homem só. E tu ferirás a eles como se fosse um homem só. Olha que poder que o Senhor estava dando para Gideão, né? Ele ia ferir muitas pessoas como se fosse um só, mas na verdade é porque Deus estava na frente da batalha. E Gideão também ficou assustado, porque depois que o anjo foi embora, ele se ligou e falou: gente, eu vi o anjo do Senhor, né? E quem vê Deus frente a frente, que na verdade o anjo do Senhor é o próprio Deus, né? Dizem que as pessoas acabaram morrendo, né? Então ele se assustou e falou: vou morrer porque eu vi Deus face a face, eu vi o anjo do Senhor. Mas o Senhor falou: não, fique em paz, né? Você não vai morrer. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele viu Deus face a face, o Senhor foi até ele. Aquela cidade toda ali, que é onde Gideão morava, eles eram todos idólatras, não adoravam mais a Deus. E pelo que eu li na Bíblia também, os pais de Gideão também não serviam a Deus, né? Mas mesmo assim, o Senhor se apresentou a Gideão, né? Há autoridades que é o povo que escolhe, né? Mas há autoridade também que é o próprio Deus que escolhe, né? E para Gideão, na verdade, foi uma honra, né? Já pensou? Próprio Deus escolher você para liderar algo grande, que na verdade era algo grande, né? Que ficou na história, né? E aquele povo, mesmo sendo idólatras, né? Eles tinham clamado ao Senhor, né? E o Senhor ouviu, né? De repente você está numa família aí que a sua família não serve a Deus, serve a outros deuses, né? Mas você pode clamar a Deus a hora que você precisar, né? Eu também não sei se você é líder de algum lugar, né? Não sei se você é líder, né? Numa empresa, né? Você está na liderança de uma empresa, né? Eu não sei se você só lidera a sua casa, porque na verdade você é um líder dentro da sua casa. Se você tem seus filhos, tem sua esposa, se você tem seus filhos, né? Você, né? É mãe também, você é líder e com certeza os seus filhos estão aí olhando para você, né? E eu não sei se você, aonde você lidera hoje. De repente foi você, né, que algumas pessoas viram algo em você, viram que você tinha potencial para estar nesse cargo, né? E confiaram esse cargo a você. Ou se foi o próprio Deus, né, que também de alguma forma mostrou seu potencial e você está aí, né, liderando. Tem pessoas aí que eles estão, né, de olho em você. Tudo que você faz, eles estão de olho em você. E quando você está na liderança, você está ali representando alguém, né?
Se você trabalha numa empresa, você está representando aquele dono da empresa, né? Se você é uma mãe, está liderando, né? Você tem seus filhos, está cuidando dos seus filhos, ensinando dos seus filhos. Eu quero que você saiba que você está fazendo isso tudo é para o Senhor. Gideão, ele estava ali representando o Senhor, né? Então eu fiquei prestando atenção nessa história e vi algumas coisas acontecendo que mais pra frente eu vou falar que sinceramente me chamou muita atenção e eu fiquei meia triste na verdade. Então Gideão convocou a todo o povo, né? Chamou muitas pessoas ali da região, né? Ele chamou e as pessoas realmente compareceram, muitas pessoas. E quando o Senhor viu aquele monte de gente, né, aquele monte de pessoas, o Senhor falou: muito é o povo que está contigo para eu dar a você os medianitas, né? Fala que aqueles que são medrosos e tímidos podem ir embora. E eu vou falar para vocês, foi muita gente embora, foi muita gente medrosa, muita gente tímida foi embora. Ninguém assim falou, não, você sai, você é tímido. Não, eles foram embora. Foram 20 mil pessoas embora, porque eles tinham medo, né? E eram tímidos. E aí quando Deus olhou para aquele povo, ainda falou assim, ainda tem muita gente. E o Senhor falou que era para que o povo de Israel não falasse que foram eles que tinham ganhado aquela guerra, né? Então, muitas das vezes o Senhor faz isso. Ele manda as pessoas saírem, né? Ou tira, porque a verdade é que tem muitas pessoas que se fizer alguma coisa para você, vai falar que você só conseguiu aquilo por causa dele. E a glória que não é sua, que é de Deus, pode acontecer daquela pessoa levar glória, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu botei, não, eu que fiz, né? Eu vi a pessoa assim, fui lá e fiz aquilo. Então, muitas das vezes você pode reclamar ou se entristecer de pessoas sair da sua vida. Mas uma coisa que eu falo para você, você tem que aceitar. Porque quantas pessoas que já passaram na minha vida e às vezes eu não queria que aquela pessoa fosse embora. Mas depois, no futuro, né? Depois eu fui entender por que Deus tirou aquela pessoa. E hoje eu dou graças a Deus. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foi várias pessoas que o Senhor tirou. E eu falo, meu Deus, eu agradeço porque o Senhor tirou. Porque eram pessoas mentirosas, eram as pessoas, né? Que fala que tá te ajudando, mas na verdade não estava. Fala só, olha, quando eu te ajudei você a pescar o peixe, mas não ajudou nada. Você que foi lá, né? Na verdade, não foi nem peixe, você foi garimpar, foi meter, né? Enxadão, cavar, para você poder achar alguma coisa, alguma pedra ali preciosa para você poder sobreviver, né? Que a verdade é essa, você teve que lutar e lutar muito para você poder sobreviver. E mesmo assim, às vezes a pessoa não fala que a honra é dela, porque foi ela que ajudou, e às vezes não ajudou nada, às vezes só atrapalhou. Ou então pessoas que estão ali só por estar, né? Mas na hora do vamos ver, não ajuda em nada. Como eu já falei aqui, que às vezes já aconteceu de você, às vezes acontece de você precisar de uma pessoa e você contar e a pessoa ser direitinho em tudo, e você fala, e aí? Aí eu não posso fazer nada. A pessoa simplesmente se retirar. E isso acontece. Então, tem pessoas que você não tira, é o próprio Deus que tira. Entendeu? Já aconteceu também de eu não saber de nada e o Senhor, assim, por acaso eu ir no lugar, com certeza foi Deus que me levou, porque foi no momento exato. A pessoa estava falando muita coisa, né? E eu vi que não era coisa boa e era de mim. E eu falei, gente, eu gostava da pessoa de graça. Eu estava assim, gosta de graça. Gostava mesmo da pessoa de graça. Não tinha tanto contato com a pessoa, mas eu adorava ver as coisas que ele fazia. Mas o Senhor me levou e aí eu falei, poxa, que pena, né? Porque tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que a gente não ouve, mas tem coisas que o Senhor sabe e o Senhor ouve. E o Senhor mostra, porque não fica nada escondido, né? Nada no oculto escondido. E eu peço a Deus que Deus sempre esteja revelando, né? Mostrando e tirando aqueles que não são amigos de verdade. Porque na frente, às vezes, é uma coisa, mas atrás é outra. Tá rindo pra você, batendo nas suas costas, ó, você, né? Mas atrás não tem nada a ver com aquilo que ele está falando pela frente, né? Então, esse tipo de pessoa só Deus que pode tirar, ou só Deus que pode revelar, né? E pode acontecer também se você está com pessoas que estão causando intriga, problema,
né? Atrasando, em vez de você já está ali numa guerra danada, né? Porque às vezes nós estamos numa guerra, nós estamos em guerra. E às vezes você não tem tempo para dar atenção, você não está um tempo que você está em guerra, não é porque você não tem tempo você trabalhando para você ganhar dinheiro, você não está tendo tempo mesmo, porque o bagulho é doido, igual a pessoa falava no Rio de Janeiro, o negócio tá, né? Chapa tá quente, e aí você não tá. E aí a pessoa fica chateada por nada, você não fez o que a pessoa queria, você está chateada, está te dando um fora, né? E nós que somos crentes, a gente tem que saber como tratar as pessoas, né? Poxa, fulano, você podia fazer isso para mim, que é assim, né? Poxa, fulano, você não fez isso, você fez aqui para fulano, não fez para mim. É assim que a gente age, a gente tem que saber tratar o ser humano. Porque às vezes uma coisa que está tão legal, às vezes que não está legal, pode se tornar pior, né? Então, tem pessoas que Deus tira, ou a gente às vezes é obrigado a tirar, porque às vezes não está deixando, não está trazendo paz para o ambiente está ficando pesado, está ficando meio assim, né? Então, nós estamos em guerra. Gideão estava em guerra, mas ele sabia que a vitória era certa, mas a vitória que ele queria ter era no final, não era no meio, né? Os recursos que ele estava precisando, ele ia conseguir, não era no meio, era no final, né? Que nós já estamos indo para lá. Então, o que que acontece? O Senhor olhou de novo e falou, nossa, tem muita gente aí, né? E ainda tinha 10.000 pessoas. Então o Senhor falou assim, o Senhor mandou ele fazer lá, né, algumas umas coisas lá no rio. E aí o Senhor falou, aquele que falar que vai ficar. Mas aquele que falar que vai embora, que não vai ficar, não vai ficar, né? E desses 10.000 que ainda tinham ficado, só restaram 300 pessoas, né? E Gideão saiu à guerra. Porque é assim que o Senhor faz, como eu falei. O Senhor tem hora que o Senhor manda a gente, né? Falar, fulano, você quer ficar ou você vai? Você vai sair, né? Ou você, se você for ficar, você sabe que o negócio não tá para brincadeira, né? E tem aqueles também que o Senhor tira, né? O Senhor arruma um jeito lá que o Senhor tira, né? Então, ficaram 300 homens valentes, corajosos, né? Porque a verdade é essa, corajosos e pessoas que o Senhor escolheu. Porque tem pessoas que estão do nosso lado que você pode ver que foi o Senhor que escolheu. Porque mais na frente, lá eu estava observando que o Senhor fez todo um trabalhar com esses 300 homens só, Gedeão, né? E o Senhor fez os inimigos lutar contra eles e eles saíram correndo e o povo de Israel com Gideão foram perseguindo aqueles pessoal, né, para matar, porque tem inimigo. Muitas das vezes você fala assim, meu Deus, por que essa guerra não acaba, não acaba? Porque são muitos inimigos. Às vezes você não sabia que pessoas que estavam do seu lado, ou fingindo estar do seu lado, eram inimigo. Então o Senhor tem que ir mostrando quem é inimigo, quem não é, entendeu? Para que o Senhor venha agir da forma que tem que agir. Nem isso não acabou ainda, porque o Senhor ainda tem que mostrar muita coisa, ainda tem que fazer muita coisa, tem que derrotar muitos inimigos. A verdade é essa. Então, Gideão saiu correndo atrás daqueles inimigos, né, junto com o exército deles, né, ainda convocou mais gente. E aí, porque ele tinha que eliminar todos os inimigos, não tinha que ficar nenhum. E chegou um certo momento que aqueles pessoal, né, uns daqueles 300 homens, né, ou daqueles soldados que estavam com Gideão, eles estavam cansados. E a palavra diz que eles estavam cansados, mas estavam perseguindo, né? Quantas pessoas estão do nosso lado assim que você vê, meu Deus, está cansado. Meu Deus, está doente. Meu Deus, olha a luta dessa pessoa, está lutando mesmo, está aqui lado a lado com a gente. Que você percebe que realmente está lutando com você, né? Você percebe quem é que realmente está cansado, que às vezes você vê o cansaço, né? A guerra está tão grande que, né? Às vezes a gente tem que estar orando para a pessoa para Deus levantar, assim como Deus, nossos amigos também oram pela gente, para Deus não deixar a gente cair, né? E você vê que estamos cansados, mas nós estamos perseguindo, né? Porque a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo, né? Então, o que nós queremos é que permaneça aqueles valentes mesmo, aqueles corajosos, aqueles que não abrem mão, né, de estar lutando a guerra do Senhor, porque na verdade era a guerra do Senhor, né? Então, depois de tudo, né, que Gideão conseguiu vencer aqueles inimigos, né? Correu, matou reis, matou todo mundo que tinha que matar. Aquele povo pediu, falou com Gideão que ele liderasse eles, né? Ou dominasse, de repente ser um rei,
né, sobre eles, ele e o filho dele. Só que Gideão falou assim: não, quem vai dominar sobre vocês vai ser o próprio Deus. E mesmo assim, o Gideão não querendo, né, ser o líder dele, né, ou não sei, de repente o rei deles, né, eles continuaram seguindo aquilo que o Gideão estava fazendo. E eu te provo, porque o Gideão falou que não queria, né, dominar sobre ele ou ser líder dele, né, deles. Só que Gideão, ele pediu a eles, né, era tipo uns pingentes, algo de ouro que eles tinham pendurado no pescoço. E eles pegaram e deu a ele, né? E ele pegou e fez um éfode, uma coisa assim. Ele fez algo ali, colocou no meio ali da cidade. E o povo seguiu a ele. O povo diz que o povo se corrompeu. Mesmo que você não esteja liderando nada, mesmo que você não esteja à frente de nada, né? Mas tem pessoas que elas estão te imitando, tem pessoas que olham para você, né? Tem você como referência. A verdade é essa. Eu não sei qual a liderança que você está hoje, né? Como eu já tinha comentado, porque a liderança que é o próprio Deus que coloca. Outras é o povo que escolhe, como Saul, quem escolheu foi o povo que escolheu Saul, né? E no final ele se corrompeu. Já o Gideão foi o próprio Deus que foi até ele, não mandou foi recado não, o próprio Deus foi até ele e falou que seria com ele para que, né, ele tivesse vitória. Só que depois eu fui ver, como eu falei, ele se corrompeu no final, né? Ele foi lá, fez algo, né, errado, né? Começou a adorar, fez um éfode, algo ali diferente. O povo se corrompeu e isso foi, né? Foi a ruína dele e da família dele. Tá escrito. Eu sinceramente, eu já tinha pregado sobre Gideão e eu não tinha prestado atenção nessa parte que o Gedeão, no final, e não foi depois não, né? Porque de repente eu pergunto para você, os anos passam, né? E às vezes você é uma pessoa que você sempre elogiou, uma pessoa que você via que era uma pessoa guerreira, pessoa que lutava, trabalhava. Quantas pessoas que a gente vê desse jeito, né? Mas eu te pergunto, com o passar dos anos, você mudou, né, para melhor ou você piorou? Se eu apertar sua mão, se alguém apertar sua mão hoje e olhar nos seus olhos, você continua sendo a mesma pessoa de antes? Aquela pessoa guerreira, aquela pessoa trabalhadeira, aquela pessoa que todo mundo admirava? Ou você não é mais essa pessoa, né? Ou se hoje em dia você está na frente de uma liderança, né? Um povo todo tem olhado para você, esperado algo, né? Algo satisfatório, algo, né? Que venha melhorar de alguma forma, né? A vida de um povo todo, ou a vida de uma família, né? Ou melhorar, né? O funcionar, melhorar uma empresa. Será que você está fazendo algo para realmente isso acontecer? Ou você está se corrompendo, fazendo fazendo coisas erradas, né? Porque o povo está olhando para você. Porque tem pessoas que olham para você porque estão esperando algo bom de você, mas tem pessoas também que olham para você e vai imitar aquilo que você faz, né? Mas independente do que você está fazendo hoje, saiba que o Senhor fala para você, tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Não faz para agradar homem, mulher, para agradar a você mesmo, né? Não, eu vou fazer isso porque isso vai me favorecer. Não, faça como fosse para o Senhor, porque os anos passam, né? Hoje em dia eu fico olhando, gente, há pouco tempo eu era tão novinha, hoje em dia eu estou com 50 anos, né? Eu não sei quantos anos você tem hoje. Mas o tempo passa, hoje nós estamos aqui, amanhã nós já não estamos. Então nós temos que fazer algo para a eternidade, né? Porque se nós tivermos, se hoje a gente está seguindo um caminho errado, que a gente venha seguir um caminho correto. E com certeza Gideão decepcionou Deus, porque ele não esperou passar anos. Ele não esperou, não foi no final da guerra mesmo ali, né? Já tinha ganhado, ele pediu aquele ouro, fez algo ali no meio da cidade, e o povo se corrompeu, né? E a família também. Muito triste. Eu falei, gente, que tristeza.
Uma pessoa que começou tão bem, né? Elogiado pelo próprio Deus, trabalhador, e no final ele fez uma coisa dessa, não teve nada de interessante. Ele se corrompeu, fez tudo errado, tudo feio. Então, que você possa ficar, né, com essa palavra, né, que você não venha se corromper, né, depois que você passar por uma guerra, passar por momentos complicados, difíceis, né, que você, lá no finalzinho, quando chegar a hora, né, que o Senhor vai te dar a vitória, que você não venha, né, abandonar o Senhor, ao contrário, que você venha se apegar mais ao Senhor, que você venha fazer o que é certo, né, não só no começo, não só no meio, mas no fim também, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque o nome do Senhor foi glorificado sim, que eles ganharam aquela guerra, mas eu vou te falar, eu acho que o coração de Deus ficou muito triste no final, né? Que nós possamos agradar, isso não é só para mim, essa palavra também é para mim, que o Senhor fala, né, que ele dá a vitória, mas que a glória seja dele, não do homem, né? E que a gente venha glorificar o Senhor com as nossas atitudes, porque, com certeza, Deus, assim, eu me coloco no lugar de Deus. Deus deve ter ficado muito triste com o que o Gideão fez, né? De repente podia falar, mas minha mãe não é mais, né? Meu pai, minha mãe, meu pai não fazia mais parte do povo de Deus, então eu não estou nem aí. Eu vou fazer o que eu quero fazer, né? Mas que você possa ser diferente, que venha servir a Deus, independente, né, do que você esteja passando, independente, né, se você ganhou ou perdeu. Sirva ao Senhor de coração, faça o que é certo, né? Porque o Senhor só tem coisas boas para você. E eu acredito assim que no final é sempre vitória, mas é para quem, né, faz o bem, porque o bem sempre vence, mas é no final, né? É no final que a gente vai ter a vitória que nós estamos esperando, né? Mas que você possa fazer o que é certo, né? Porque infelizmente Gideão, né, entristeceu muito o coração de Deus.